Encontros e reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Boa tarde! Hoje estamos com mais um episódio de podcast. O nosso convidado é o Germando, também da primeira turma. Gostaríamos de saber como foi a sua infância. Pode se apresentar, Germando, para a gente, por favor. Boa tarde, meninas. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade, esse privilégio que é estar aqui falando para vocês hoje, falando para os outros, né, que ainda vão ver esse vídeo, vai ser gravado e postado. Então, fico muito feliz, me considero honrado e queria agradecer vocês pela iniciativa excelente, brilhante, sob orientação do professor Herbert também, que é um excelente profissional, um grande professor, referência para todos nós que passamos pelo curso de farmácia da UFG Alegre. Muito obrigado, me sinto muito honrado e lisonjeado por estar aqui com vocês. Sobre mim, sobre a minha infância, eu sou do interior do Espírito Santo, aí pertinho de Alegre, em Jerônimo Monteiro. Então, é uma cidade bem pequena, uma cidade com poucos recursos. Hoje tem até uma extensão da universidade, da UFES. Mas na época nem tinha, na época era algo bem assim, bem longe, bem distante. Esses cursos, por exemplo, o curso de saúde, a gente tinha que vir para Vitória para poder fazer, né? Quem tinha vontade de ingressar no curso da saúde tinha que vir para a capital. Lá em Jerônimo, eu nem imaginava, nunca passou pela minha cabeça fazer farmácia. Não passava pela minha cabeça. E eu lembrei esses dias que ali tinha comércio, né? Eu morava ali na região central, então tinha as farmácias, as padarias. E quando eu era criança, eu lembro de ter brincado de ter uma farmácia. Eu lembro de ter brincado, mas nem imaginava, né, que eu ia gostar, assim, que eu ia procurar por essa área. Quando que veio esse desejo, esse anseio por fazer farmácia? Foi já no ensino médio, onde eu descobri que eu gostava muito das ciências biológicas. Eu tinha um apreço até por química, apesar de não ter uma base muito boa de química durante o ensino médio, mas o pouco que eu tinha, eu falava, uau, que matéria interessante, biologia e química. Aí, beleza, quando eu fui escolher o curso, né, na época, haviam várias, foi no hype, assim, da expansão das universidades, várias bolsas sendo distribuídas na época, né, eu acho que ainda tem esses programas, mas foi aquele boom, foram as primeiras, ProUni, foi a primeira oportunidade que o pessoal teve, foi na minha época, nossa bolsa. Então, assim, a gente tinha muita oferta disponibilizada de vagas. E aí eu optei por algo relacionado a ciências biológicas e, e da saúde. Eu falei, ó, eu tenho aptidão pelas matérias da saúde, eu amava estudar o corpo humano. Tive uma professora chamada Isabel, então a gente trocava muita ideia sobre o sistema circulatório. Eu falei, opa, é alguma coisa relacionada à saúde. E a princípio eu tive o desejo de fazer odonto. Odonto, mas aí como eu gostava de tudo, qual matéria que você gosta mais? Eu gostava de tudo. Eu falei o seguinte, eu vou tentar várias possibilidades. A que sair primeiro, eu embarco e acabo com essa tensão. A minha primeira oportunidade que surgiu foi fisioterapia, aqui em Vitória. Então eu tive que vir para Vitória, me mudei para Vitória na época, e assim, 17 aninhos, gente. Não tinha nem conta no banco, não tinha nada. Falei, gente, o que eu vou fazer com 17 aninhos em Vitória? Aí vim para casa de uma tia minha e eu não curti a princípio. Eu tive dificuldade de me adaptar com 17 anos, né? Você não sabe nada sobre a vida. Você não sabe fazer um arroz. Então, assim, de repente me ver sozinho numa cidade maior, na casa, numa casa que não era a minha casa, não era o meu ambiente habitual, eu senti muita dificuldade. Então, assim, foi um período só que eu fiz e eu determinei o seguinte: não é hora de vir para cá, eu quero voltar para minha casa. E eu sofri muito nessa época, porque as pessoas não entendem essas escolhas. Muitas vezes na vida da gente, a gente precisa de ressignificar alguma questão. Às vezes, um curso que você decide que não é aquilo que você quer para sua vida. Às vezes é um relacionamento que às vezes você vê, não é isso que eu quero para minha vida. Acontece.
em vários momentos, você precisa de recalcular a rota. E eu precisei, naquele momento, de recalcular minha rota. E eu queria muito que, na época, eu tivesse um adulto para falar assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode recalcular sua rota. Calma. Mas eu não tive, né? E pelo contrário, foi bem difícil. Você tem que tomar uma decisão sozinho, comuniquei com a minha mãe, então, assim, escutei algumas coisas. É normal, né? Os pais, eles projetam algo na gente. Eles querem que a gente forme, né? Quer que forma, quer que termina, quer que conclui. Eu não sou pai ainda, mas se eu fosse, com certeza eu também ficaria nessa ansiedade. E aí, toquei a vida, voltei para Jerônimo ainda e falei, vou tentar vestibular de novo no final do ano, não tem problema. Eu estudo um pouco mais, tenho mais tempo, era junho mais ou menos. Falar igual a Angélica, eu tenho mais um semestre para poder pensar na minha vida, para ver o que eu vou fazer. E aí voltei, gente. Bem frustrado, tá? Só que quando eu voltei, no dia que eu ia voltar, que eu decidi voltar, eu vi que tinha aberto um vestibular de inverno da UFES, primeira turma de farmácia. E aí eu falei assim, farmácia é uma área legal também. Dentre as que eu selecionei, que eu coloquei lá, as que eu tinha aptidão. E falo para vocês, gente, eu acho assim que chega a ser até injusto, chega a ser até desumano. Você colocar um moleque de 16, 17 anos para escolher a vida dele. Gente, é muito complicado. Não sei se vocês passaram por isso, mas assim, um adolescente tendo que escolher o futuro dele, a profissão que ele vai seguir pro resto da vida. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu realmente não sabia o que eu ia fazer, como seria, e eu ativei a espiritualidade. Eu falei, eu confio em Deus, creio que ele tem o melhor para mim. E eu acho que é uma ferramenta muito importante também, a questão espiritual, porque é onde você, às vezes, encontra ali paz, você medita, você ora e você pede o direcionamento de Deus. Né? Para nós é muito importante. Eu não sei, mas eu sou cristão, então eu estou falando um pouquinho sobre a minha experiência. E aí voltei, fiz o vestibular, consegui, fui aprovado e comecei o curso. Sobre o curso de Alegre, gente, se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper. Se tiver alguma coisa que não ficou muito clara, vocês podem falar, porque eu falo muito, né? Hoje eu sou professor, então eu adoro falar, né? Você pensa. E como foi para você essa questão? Que você fazia uma faculdade em Vitória Sim. e conseguiu uma vaga em Alegre, que é mais perto de casa. Foi maravilhoso a princípio. Eu não acreditava. Eu falava, gente, não estou acreditando. Estou como os que sonham. Não acredito que isso aconteceu. Que bom que isso aconteceu comigo. Eu precisava realmente. Eu não estava preparado. Hoje eu vejo que eu não estava preparado para poder enfrentar uma cidade diferente, uma casa diferente, me adaptar a uma rotina de casa de tios, que não é a sua casa, entendeu? Eu admiro muito quem consegue. Não foi o meu caso naquele momento. E eu tinha muita vontade. Eu falava que eu não gostava de interior. Desde criancinha, eu sempre falei, eu não gosto de interior. Na primeira oportunidade, eu vou embora. Balela. Quando chegou a hora de ir embora, eu não queria ir embora mais. Queria ficar lá. E assim foi 2 vezes. Mas essa foi muito bom ter. Eu me senti muito privilegiado por ter conseguido essa vaga, né? Beleza. Gente, no início do curso de Alegre, foi muito desafiador. Só tinham 2 farmacêuticos. Herbert e Olavo. Herbert maravilhoso, né? Excelente profissional. Eu sou fã do Herbert. E o Olavo, que infelizmente não tá aí mais, e eu penso assim que a gente merece até ele, né? Ele merece ser até citado por todos, e honrado, porque ele foi maravilhoso com a gente. Foi muito acolhedor, todos os dois. Foram acolhedores, foram excelentes professores, de um conhecimento vasto, algo incrível. Então nós tivemos esse privilégio de estudar com o Olavo também naquele início. Mas vocês concordam que um curso de farmácia não se faz com 2 professores? Gente, caímos na mão do pessoal da química. Meu Deus. Socorro. Socorro. Os químicos vieram. O pessoal da biologia também deu apoio. Graças a Deus que nós tínhamos eles. Então, vocês sabem, não sei ainda se a grade é a mesma, provavelmente não. Mas no início nós tínhamos muitas químicas. Muitas químicas. Tínhamos química 1, química orgânica, tudo junto, né? Vamos lá. Química 1, química orgânica 1. E logo depois já vem a química analítica.
Química 2, Química 3, Bioquímica 1, Bioquímica 2, 3 e 4. Então, assim, era estarrecedor a quantidade de química. E o povo da química não era um povo manso. Com todo respeito, sabe? E carinho que eu tenho por eles. Era um povo diferenciado. Eram professores maravilhosos. Só que eles sabiam demais. E eles pegaram uma turma muito desigual, até nivelar deu muito trabalho. Muita gente passou por uns percalços, inclusive eu. Tive que fazer curso de verão, porque em 2009/2, eles abriram um curso de verão em janeiro, porque teve um alto índice de reprovação em Química 1, eu falo com muita tristeza. Participei desse curso. Mas foi ótimo, porque ali nós aprendemos, né? Vários professores participaram. O Ebert também participou na época, e a gente fez um intensivão de química, e eu acho que eu nunca estudei tanta química na minha vida, e nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Que bom, né? Que bom. Só que assim, eu optei por farmácia, não era para estudar química, então eu sabia que mais tarde eu ia tomar um novo rumo. Mas naquele momento foi útil para mim, foi importante. Prossegui o curso, vou resumir porque eu falo muito, gente. E aí prosseguimos no curso. Primeiro, segundo período, teve alguns outros percalços. Eu diversas vezes eu falei o seguinte, gente, vou recalcular minha rota de novo. É desafiador, mas às vezes é por conta da instabilidade emocional que você passa. A pressão de prova, gente, é muito difícil. Pressão de prova, pressão de trabalho, vem tudo sobre a gente. E você ainda está em formação. A sua mente ainda está em formação nessa época. Enquanto calouro, você não tem tudo. Ah, não, você ainda depende dos pais. Você ainda depende, sabe? Você tem ainda. E às vezes vem um relacionamento que te abala. Então, tudo isso vem sobre os meninos, sobre os calouros. E eu falo isso hoje com os meus alunos. Gente, tá tudo bem, calma. Vai dar tudo certo. Às vezes é importante a gente se apoiar em amigos, na família. Nem todo mundo consegue se apoiar na família, porque nem todo mundo tem esse privilégio. Mas a gente apoia uns aos outros. Vocês sabem como é, né? Vocês estão passando por isso. Então é bem gostoso, é bem proveitoso, é uma época de ouro, é uma época que não volta. Então, Camila e Lara, eu falo, gente, aproveita essa época, porque é uma época que não volta. E aí, várias vezes eu quis desistir, mas não desisti. Prossegui. E no meio, no mais pro final do curso, eu passei no concurso da Prefeitura de Gerando Monteiro. Para mim foi até útil, por questão financeira também, eu precisava de trabalhar, de ter uma independência. O meu curso era maioria noturno, tinha algumas aulas durante o dia, mas eu conseguia conciliar trabalhando, então para mim foi importante também na época. E aí consegui terminar, consegui formar. Não formei com a primeira turma, formei um pouquinho depois, e é algo que eu falo com os meninos, gente, é algo super normal. Não se apeguem a isso, porque cada um vai no seu tempo. Cada um tem a sua questão própria, individual, né? A idiosincrasia. Não precisa de você se comparar, não precisa você ficar de ficar se espelhando nos outros, porque fulano. Não, não, calma. Cada um tem seu tempo. E tá tudo bem. E aí formei depois. Carol me deu bastante apoio no final do curso. Carol é uma grande amiga. A gente se conhece lá de Jerônimo desde bem novinho. Fomos da mesma igreja também. Então, Carol até chegou a me orientar no meu TCC. Eu falei, Carol, ela já tinha formado primeiro que eu. E aí ela conseguiu formar e ela passou no concurso de professor substituto. E aí ela ia dar umas aulas de optativa que eu tinha deixado para fazer no final. Eu cheguei a fazer com a Carol. E aí foi muito bacana. E aí eu falei, Carol, um dia eu cheguei lá na sala dela e falei, Carol, você vai ser minha orientadora. Eu quero você. Aí ela, como assim? Eu nem sei se pode. Aí eu falei assim, vamos conversar com o Ebert. Aí ela, tá, vou conversar com o Ebert e te falo. E aí depois ela falou, posso? Consigo. Eu falei, que bom. E aí ela participou, eu achei bem bacana. Eu vou compartilhar uma foto com vocês depois, que é a foto que tá eu, Ebert e ela, a Carolzinha. E aí, beleza. E aí terminei a faculdade de farmácia, trabalhando lá em Jerônimo. Na época eu já trabalhava na vigilância sanitária. E aí eu falei assim, cara, agora eu não sei como fazer. Terminei meio chateado, meio triste. E falei assim, porque eu tava atrasado, então eu fiquei meio triste. Isso mexe com a gente, não adianta falar que não. Mexe, né, um pouco. E aí passou, eu falei o seguinte, eu acho que eu vou agora seguir a minha vida e vou fazer outra faculdade. Quis fazer direito, pensei em fazer música, que eu gostava muito na época.
quero fazer uma outra coisa. Só que aí nisso, eu estava trabalhando com vigilância sanitária, surgiu uma outra oportunidade de fazer uma pós-clínica, e assim, no Sírio-Libanês, totalmente gratuita, pelo SUS, como eu era servidor do SUS. Aí eu fiz a pós, falei, opa, gostei. Aí comecei a gostar, aí começou a se abrir, assim, porque o curso de Alegre, na época, como era um curso que estava se desenhando, se construindo, era um curso que formava pesquisador, formava professores, mas não era um curso tão clínico. Não era um curso tão que desenvolvia atividades assim, além, como essa que vocês estão fazendo. Na época a gente não tinha contato com o mundo lá fora, com os profissionais. A maioria dos nossos professores maravilhosos, eles sempre foram professores e eles nunca passaram por balcão de uma drogaria. Eles nunca atuaram, a maioria deles, né? E tá tudo bem também. Mas assim, eu ansiava assim, por algo mais prático, algo mais clínico, participar da intervenção numa situação clínica de um paciente. Eu me via assim, né? Eu não me via fazendo cálculo de química num laboratório trancado. Eu me via tete a tete com o paciente. Então eu sentia falta disso. Eu falei, opa, eu consigo usar o meu conhecimento na clínica? Por que não farmácia clínica? Aí eu falei, uau, eu consigo. E aí, beleza. Aí pensei, acho que eu vou fazer um mestrado. Tô aqui de boa, tem nada pra fazer, vou caçar problema pra minha vida. Gente, eu decidi que queria fazer um mestrado em Alegre. Já tinha terminado, uns 2 anos depois. E aí, tinha na época um mestrado, não sei se ainda tem, somente duas. Tinha o veterinário, né, o programa de ciências veterinárias, e o de alimentos. Tinham essas duas. Sim, veterinária não. Alimentos, talvez eu possa mexer com micro, com desenvolvimento de algum antibiótico para conservar alimentos, mas nem assim, sabe? Algo relacionado a essa área. E aí tentei o de alimentos, consegui passar, e gostei bastante, só que eu não fui para a área que eu queria de novo. Eu fui cair com o professor Luiz César lá em Viçosa. Maravilhoso professor Luiz César. E ele trabalhava com plantas. Ele era engenheiro agrícola no programa de alimentos, orientando um farmacêutico. Então pensa, a gente sentou e falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai linkar 3 áreas? A gente discutiu o seguinte, olha, eu trabalho com plantas, ele falando para mim que trabalhava com plantas medicinais e aromáticas, condimentares, né, que também é aplicada à indústria alimentícia, e também posso extrair óleo essencial. Falei, opa, então vamos lá. Aí ele, mas eu sou engenheiro. Então a gente vai otimizar uma forma de extrair o óleo, de conservar esse óleo. E aí a gente trabalhou, mas ele trabalhava especificamente com secagem. Então o nosso projeto foi algo relacionado à secagem. Os benefícios da secagem para poder conservar a planta, para melhorar, otimizar a qualidade do óleo. Então, com isso a gente fazia muito cálculo. E eu pedia socorro, falei, meu Deus, por que eu fui entrar nisso de novo? O que eu fui arrumar na minha vida? Eu tive que trabalhar com planejamento experimental, algo completamente lá da engenharia, né? Bem, bem pesado. E aí, mais uma vez, eu tive que me ressignificar. Falei, cara, eu entrei, agora já estou um pouco mais maduro. Agora não é simplesmente abandonar as coisas. A gente começa a amadurecer também. Você começa a se preparar. Aí eu falei, gente, tá, vamos seguir. Vamos seguir com isso. E aí, virei noite em laboratório algumas vezes lá em Viçosa, meu experimento foi lá. Só que foi no auge da pandemia. Eu lembro que eu estava em Viçosa, gente, e simplesmente decretaram lockdown. Ninguém sai, ninguém entra de Viçosa. As minhas plantas estavam lá, porque quem mexe com planta, um grande desafio é conseguir material, tá? Porque assim, você conseguir um material nas condições climáticas adequadas, um material bom para você poder submeter uma pesquisa, dá um trabalho, né? Nem sempre tem material disponível. E lá eu consegui descobrir que tinha ótimo gratíssimo lá, um terreno que estava abandonado. Então eu tive que cuidar daquele terreno, cuidar daquelas plantas para elas voltarem a ficarem robustas e com uma aparência satisfatória para utilizar na pesquisa. Joia!
Só que decretaram lockdown. E eu não conseguia ficar lá com as minhas plantas. Eu tive que vir embora pro Espírito Santo. Né? Então, olha que rolê complicado, gente. Eu sei que no final, depois de alguns meses, eu voltei para lá. Eu tive que pagar uma pessoa para ir lá ajeitar o terreno para mim. Mas deu tudo certo. No final, eu voltei, consegui desenvolver e consegui terminar o meu mestrado. E aí falei assim, não quero nem saber de doutorado. Chega agora, chega, pelo amor de Deus. E aí eu vim trabalhar, surgiu uma oportunidade aqui em Vila Velha de trabalhar numa drogaria e eu falei, vamos lá, vamos ver como é que é. Eu gosto de atenção à saúde, eu gosto do tete a tete com o paciente. Vou para uma drogaria, sempre falo com os meninos, né? Graças a Deus que a gente tem a drogaria. Nem todo mundo gosta, eu sei. Mas ela absorve quem forma. Porque você imagina se a quantidade de formando não tivesse para onde ir. De primeira, a gente já tem a drogaria para absorver o profissional que acabou de formar. O balcão é uma excelente escola. O balcão é uma excelente escola. Eu sempre falo isso e falo com meu irmão. Todo mundo tem que passar pelo balcão. Nem que seja alguns meses. É excelente a experiência. Para uns é ruim, para outros nem tanto, mas é importante. E aí, dando prosseguimento, mais tarde, eu fiquei logo em seguida também, na verdade. Eu vim para Vila Velha porque eu tinha passado no concurso da Prefeitura de Vila Velha, que é onde eu atuo também, hoje em dia. E aí eu falei assim, eu vou ser chamado no mês que vem. Só que eu já vou para Vila Velha, já vou começar, já fico no balcão, fico um tempo na drogaria. E aí, com 15 dias de drogaria, eu fui convocado no concurso aqui em Vila Velha. E aí vim, trabalhei, associei os dois, fiquei em 2 trabalhos durante 1 ano. Foi bem pesado. Então eu consegui trabalhar de madrugada na drogaria, no serviço privado, e durante o dia no serviço público, na atenção primária à saúde, que é onde eu gosto muito de atuar, mas não atuo mais. E aí fiquei 1 ano nesses 2, até que eu falei, não dá mais, impossível. E aí um profissional que me conhecia me indicou, surgiu uma oportunidade aqui em uma instituição de nível superior, aqui de Vila Velha mesmo. E aí eu comecei com a preceptoria, em associação ao da concurso de Vila Velha, atuando lá, eu não saí em momento algum. E aí lá surgiu uma outra oportunidade, participei de um processo seletivo e me tornei um professor, né, que é uma instituição que eu amo, que eu atuo lá, em associação ao concurso de Vila Velha, que é onde eu trabalho. É uma experiência muito bacana. Falando hoje, né, eu sei que você vai perguntar, então já tô falando. Sobre a minha atuação hoje, ela é muito mais clínica. Então, eu tenho uma agenda, eu atendo os pacientes no consultório, eu analiso prontuários, eu participo de várias tomadas de decisões, a gente faz discussão clínica com os médicos, o tempo todo eles estão junto com a gente, participando, então é fantástico, é onde eu gosto muito. E eu tenho a oportunidade de dar acaba que eu compartilho com os meus alunos também um pouco do que eu vivo, né? Eu sou hoje o responsável por todos os estágios, então todos os estágios estão comigo. Então eu oriento e, e eles acabam vendo em mim essa questão profissional prática, que eu senti falta, que na época eu não tive em quem me espelhar na prática. Eu tinha excelentes professores, maravilhosos, que sempre foram professores. Se formaram, fizeram mestrado, doutorado e foram dar aula. Então nunca passaram por um balcão, nunca passaram por um consultório, nunca tiveram uma discussão clínica, nunca passaram por uma UTI, nunca passaram por um hospital. Então eu não sabia, alguns até que sim. Mas hoje eu me preocupo muito com essa questão prática, porque eu sei que é importante a gente ter essa vivência também no ambiente da faculdade, para a gente já poder direcionar e tomar uma decisão até em quem você quer atuar. Porque a farmácia ela tem um campo muito vasto de atuação. Então você pode ir para estética, para cosmetologia, você pode ir para a farmácia hospitalar, você pode ir para a distribuidora, trabalhar com logística, você pode ir para o SUS, trabalhar na vigilância, você pode trabalhar na APS, na atenção secundária. Então, é muito grande, gente. É gigante. Pode ser um perito também, pode ir para docência. Então, eu hoje, se algo que eu possa compartilhar com vocês, é, analisem muito bem, sabe? Escolham muito bem a área. E nos estágios, é um ouro. O estágio é uma oportunidade maravilhosa de você poder ter a vivência. Façam estágios em diversas áreas para vocês poderem ter propriedade para poder escolher em qual área que eu vou atuar.
Então fiz um resumão. Ficou grande. Você hoje, como é o professor responsável pelos estágios, como você avalia os seus estágios da graduação? Você fez bons estágios? Então, fiz bons estágios, porém, como eu estava lá no interior, eu não tinha oportunidade, né? Hoje, os meninos aqui comigo, eles têm muito mais oportunidade, porque aqui a gente tem um campo mais vasto. Lá no interior, eu não tinha hospital para atuar. Então, eu não tinha laboratório, eu não tinha indústria farmacêutica, eu não tinha nada. Então, assim, eu cheguei a fazer estágio num laboratório do Hospital da Santa Casa. Santa Casa, não. Hospital São José, que é o Hospital de Alegre. Acho que é São José. Não me lembro. Mas lá com a Ana Paula Fitaroni. E fiz estágio em drogaria. Né? E como eu atuava no SUS também, eu acabei não fazendo estágio em UBS. Mas eu atuei na UBS trabalhando. Então eu também tive esse contato. Foi quando eu falei, opa, eu gosto da, da, da convivência, do convívio, da parte mais de assistência mesmo, do contato com o paciente, que é uma área que eu gosto bastante. Para você, no início, assim, quando você saiu do mestrado, que o seu primeiro emprego foi um balcão, como você disse, estava conciliando 2 empregos, você se sentiu meio frustrado? Tipo assim, eu estudei mais um tempo no mestrado e não vou seguir a carreira acadêmica? Teve essa frustração, algo do tipo? Então, eu vou te falar a verdade, quando eu saí do mestrado, eu nem pensava, nem imaginava carreira acadêmica mais. Eu pensava em prestar concurso mesmo, né? E o meu objetivo era o concurso. Eu tinha uma ansiedade para ser convocado, para ser nomeado nesse concurso que eu tinha passado, e a minha intenção era fazer outros concursos, continuar, prosseguir nessa carreira. Eu não imaginava que eu fosse para a área acadêmica. Foi algo que veio 2 anos depois. Foi muito bom, que eu estou apaixonado hoje. Mas não era o que estava nos meus planos. A gente faz um plano, Deus faz outro. A frustração, ela é real. Ela é real. Quando você vai para uma. Então, eu já vi dos meninos já com muito carinho, sabe? Gente, não vamos demonizar o balcão. O balcão é uma excelente escola. Então, eu acho que todo mundo deveria passar. É um pouco frustrante? É, claro que é. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu estudei tanto para isso. Eu falo, gente, eu já falo, balcão não é fácil. Balcão é uma ferramenta, um trampolim que você passa por ele, adquire uma experiência, adquire até mesmo uma experiência na carteira, porque você vai precisar de algo registrado, de uma experiência profissional registrada. E ali, com isso, você pode participar de um processo seletivo depois, né? Tem a CESA, tem a EBSER, tem os municípios também que disponibilizam vagas. Então, com essa experiência, depois você pode ir para o serviço público, por exemplo, que é muito mais tranquilo do que ser CLT. Ser CLT não é fácil. Eu passei por uma empresa, gente, e eu vou compartilhar com vocês, assim, algo que me doeu muito. Foi algo, naquele dia, eu fiquei bem frustrado. A gerente, que nem farmacêutica era uma gerente administrativa, era uma estudante de farmácia. Falou assim: essas cadeiras estão aqui, não é para sentar, não. É só para vigilância ver, tá? Gente, depois disso, como é que você senta? Hoje eu falo com os meninos: se alguém falar isso com vocês, denuncia. Denuncia pro comitê de ética do conselho. Sai fora. Não aceita esse tipo de coisa. Não aceita. Sai fora. Por quê? Eu me submeti naquele momento. Porque você sai da faculdade e você sai da faculdade cru. Você não sai da faculdade preparado. Você sai da faculdade cru. Gente, é normal. É normal. Então eu falo com os meninos, eu tento preparar eles, né? E o meu irmão também, inclusive, e quem estiver me ouvindo. Se em algum momento alguém quiser descumprir a lei, faltar com a ética, não se submeta a isso. Então, foi algo assim que depois eu refleti, serviu de uma experiência bem dolorida. E por mais que eu fosse sentar ali, olha a indisposição que eu ia gerar com a equipe. Porque não era para sentar. Então aí eu sento, a equipe toda fica em pé. Gente, não dá. Esse tipo de comportamento desses gestores de empresa privada deveria ser abolido. Deveria ser abolido. Porque é algo assim,
é deplorável, né? É algo desumano. Então, outras coisas também que a gente passa por isso na drogaria. O álcool em si não é ruim. Claro que tem cliente legal e tem cliente que Deus me livre. Mas, mas assim, pelo menos esse tipo de... Escolha uma empresa que não tem esse tipo de comportamento, esse tipo de gerente. E caso apareça, faça uma denúncia. Fala assim, querida, então, vou sentar assim. Inclusive, vou abrir uma denúncia contra você no conselho. Né? Faz a própria vigilância. Ah, é pra vigilância ver? Então a vigilância vai saber que isso aqui só pra ela ver. É por que não? É um absurdo, gente, esse tipo de coisa. E acontece. Falo pra vocês que vários alunos meus são empregados de diversos lugares, tá? Não tô falando de uma empresa específica, eu tô falando de várias. De vários lugares que ainda tem essas práticas desumanas. E é um desrespeito profissional, né? E eu falava, gente, eu estudo 5 anos. Então, na minha experiência de balcão, foi uma experiência bem marcante, por causa de tanta experiência ruim que eu tive também. Mas serviu hoje para poder falar com vocês. Teve umas questões, assim, de receita amarela. Gente, pelo amor de Deus. Receita amarela dá uma dor de cabeça do caramba pra gente. Então eu falo, se bater uma receita amarela nesse balcão, me chama, pelo amor de Deus. Quem tá respondendo como responsável técnico nesse horário sou eu. Não atendam, porque eles pegavam receita falsificada, às vezes a caneta da receita estava toda de uma cor, a assinatura do médico estava de outra. Esse tipo de coisa, quem vai analisar é o profissional, é o RT, sou eu. Então não é o balconista que vai tomar a decisão, não é a gerente que vai tomar esse tipo de decisão. Esse tipo de decisão técnica cabe a nós. Então essa é a minha briga com eles. Vocês têm que me chamar, vocês têm que passar por mim, têm que passar pela minha supervisão. E aí, o supervisor administrativo, gerente, começa a encrespar com a gente, né? Fala, poxa, eu estudei 5 anos e eu não posso tomar uma decisão clínica, uma decisão técnica, pelo amor de Deus. Então, e eu falo também que a parte clínica, ela pode ser desenvolvida no balcão. Por quê? Uma vez eu lembro de uma história que chegou uma pessoa lá para comprar uma pomadinha de queimadura. Passou pelo balconista. Eu escutei, querendo uma pomadinha de queimadura. E ele já foi em direção ao Queima-Live. Fui atrás. Falei assim, ei, boa noite. Queimadura, é pra você? Não, ele tá ali no carro. Eu falei, mas a região é grande? Vai precisar de uma, de duas? Como é que é? Em qual região que queimou? Ah, ele fez assim, deixou churrasqueira, e ele jogou o álcool, e aí o fogo voltou contra ele. Aí ele se queimou todo, ele tá ali no carro desmaiando. Aí eu falei assim, e você veio na farmácia comprar uma pomadinha. E você tava vendendo uma pomadinha. Pelo amor de Deus! Como que pode? Vai pro PA agora. Sai, vai logo. Vai, ele tá desmaiando. Gente, essa ferida precisa ser avaliada por um profissional, que eu não tenho como fazer nada. Corre! Não vou vender pomadinha nenhuma, não. Então, assim, esse tipo de abordagem, se a gente não tiver... Se você não investigar, você não sabe o que está acontecendo, cara, você pode perder uma vida. Então, a gente tem que fazer a prática clínica o tempo todo, e até no balcão. Teve uma outra história já, isso acontece direto, e vocês vão ver no balcão. Chega, às vezes, um paciente, um cliente, como eles gostam de chamar, e fala o seguinte, é uma pomadinha para região genital. Gente, pomadinha para região genital pode ser tanta coisa. Ah, uma ferida. Pô, vocês têm noção que pode ser tanta coisa? Eu falo com eles, não indica nada. Me chama. Me chama. Que eu vou fazer uma avaliação. E se preciso de avaliar, de ver, eu vou ver. Não tem essa frescura. Estudou 5 anos para isso. Então, aconteceu já uma vez no consultório, eu estava atuando no CTA, fazendo teste rápido, lá no centro de referência. E o paciente falou o seguinte comigo. Eu tô com uma coceira onde cresce pelo. Pô, coceira onde cresce pelo. Gente, coceira onde cresce pelo. Pode ser uma dermatite, pode ser uma alergia ao tecido, pode ser tanta coisa. Eu falei assim, cara, não tem como eu te dar uma pomadinha sem indicar nada? Olha o que você falou pra mim. Você tem uma foto? Aí ele falou assim, tenho. Que bom que ele tinha uma foto, né? Sempre o paciente vai se sentir confortável em mostrar. Também é normal, mas a gente tem que ter noção disso e abordar de uma forma bem profissional,
aplicar o nosso conhecimento técnico e deixar ele ciente de que pode ser várias coisas, que algum profissional tem que avaliar. E aí ele mostrou a foto. Gente, era uma lesão de herpes, mas era uma lesão de livro, parecia lesão de livro. Como que o camarada me fala que é uma coceirinha? Aí vamos supor, eu dou um miconazol pro cara, e ele tava com herpes. Herpes. Deu pra ver claramente as vesículas cheias de líquido. A bolinha de água, né? Aquele monte, vermelho. Dói, arde. Eu falei, claro, meu querido, isso é herpes. Então, e aí, eu mesmo, gente, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas assim. Eu mesmo fiz a receita para ele, pedi o médico para assinar. O médico, a gente tem uma parceria, eu tenho uma parceria com os médicos, né? A gente tem que estabelecer essa comunicação, porque eu não posso prescrever a Ciclovir lá no SUS, ainda não. A gente tinha até conseguido recente, né? Mas aí derrubaram. Se Deus quiser, a gente vai conseguir de novo. Para situações como essa, a gente conseguir intervir. Lá no SUS eu não posso. O que eu fiz? Fiz a minha avaliação, fiz uma receita já para facilitar a vida, mas lá, doutor, faz favor. Ó, tem um paciente assim. Carimba aqui para mim, vou dar o Ciclovir para ele. Como ele sabe que eu sou um profissional sério, já carimbou, já foi lá na farmácia e pegou a Ciclovir, resolvi. Depois de um tempo, o paciente voltou para me agradecer. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você leva a sério aquilo que você faz com amor, com carinho, você adquire também um respeito e a nossa profissão farmacêutica avança, porque você consegue o respeito dos médicos, você consegue o respeito dos enfermeiros. Enfermeiro, ou raça, gente, não é fácil de você lidar com enfermeiro. Você tem que estar o tempo todo explicando para eles as mesmas coisas. Parece que nunca ouviram falar de portaria 344 e nem julgo, porque a maioria, alguns, realmente não sabem de portaria 344. Então, assim, lá na UBS, por exemplo, lá na atenção primária à saúde, chega o paciente e fala o seguinte: eu tô aqui com a Maria e ela faz uso de clonazepam, mas a receita dela, o medicamento dela acabou e ela não tem receita. Você pode dar? Gente, esse tipo de pergunta é até um desrespeito, né? Sabem que a gente obedece a uma legislação. Não tem como. Mas eu tô com o prontuário aqui dela na mão. Ela faz uso de clonazepam. Como você sabe, Dona Maria, ela sabe disso. Você precisa de uma receita azul, né? Do receituário B. Então, infelizmente, eu não posso fazer nada pela senhora. Mas ela pode te conduzir lá no consultório do médico e verificar se o médico atende a senhora, já que está com o prontuário na mão, e faz a receita. Se você puder, se tiver tudo certinho, a gente consegue liberar o medicamento. Então, o enfermeiro está o tempo todo querendo passar por cima da legislação. Então, isso é um desafio para a gente. Então, a gente também precisa estabelecer essa comunicação com muito carinho e respeito a esses profissionais, mas alguns, infelizmente, ainda abusam e querem passar por cima disso. Vou contar a última historinha, porque eu já estou me estendendo demais, e fica a dica para vocês também. Conhecerem a legislação, é importante. Uma vez, estava eu lá no final de expediente já, puto da vida. Doido para ir embora, gente. Era uma sexta-feira. E chega uma jornalista, bom, ela se apresentou como jornalista, com uma receita do PA, e tinha azitromicina, tinha omeprazol, tinha medicamento de dor, tinha esses, esses medicamentos, assim, descritos ali. E aí, a receita tinha 12 dias, 12 dias. Gente, eu falei, olha, você tá com dor há 12 dias e agora que você veio pegar o medicamento, o tempo todo. Parece é meio invasivo. Mas a gente precisa de fazer abordagem ao paciente. Se ela realmente tiver com dor há 12 dias, febre há 12 dias, pelo amor de Deus, né? Tem que voltar no médico e não ir na farmácia. Só que me chamou a atenção aquela receita de 12 dias. E tem mais uma coisa, né, gente? Azitromicina, 12 dias. Já tinha passado. E aí, ela falou, vim pegar os medicamentos. Eu falei, olha, posso até te dar o omeprazol. Beleza, o omeprazol é útil. Receitinha de 12 dias, município de Vila Velha aceita até 30. E o remédio de dor eu dei também, mas falei com ela, tá com dor, tá com febre, não. Mas ela falou, sabia, eu já sabia, né? E o mais importante,
Falei, então esse eu não consigo te dar. Como? Por quê? Eu quero falar com o farmacêutico. Prazer, tá falando com ele. Aonde que tá escrito que eu não posso? Eu sou jornalista! Eu vou na mídia! Você tá me negando! Falei assim, então, eu te mostro. RDC 20, virei o computador pra ela e falei assim, você quer tirar uma foto? Tira uma foto aqui. Você quer ir na mídia? Leva a foto, ó. 20 dias a partir da data de admissão. De emissão. Infelizmente, não posso te atender. E eu vou fazer o quê? Eu vou morrer? Não, a senhora não vai morrer por causa de uma azitromicina. A senhora pode se dirigir ao PA. E se eu fosse a senhora, ia logo, porque tá anoitecendo, o PA vai encher. Então vai lá de uma vez, aproveita e vai logo. Ela, eu vou voltar. Graças a Deus não voltou. Olha a importância de vocês conhecerem a legislação. Porque quando você conhece a legislação, ninguém te faz de besta. Ninguém pisa em você. Falei demais. Qual que é a sua opinião sobre farmacêutico prescrever? Você acha que as universidades capacitam os profissionais para isso? Acho, com certeza. Assim, claro que a gente sai inseguro. A prescrição, ela demanda de um conhecimento, porque afinal de contas, é o seu carimbo e é o seu nome. Se o camarada chega lá na drogaria e você vai lá dando pitaco, prescreve qualquer coisa, né, você pode ter um grande problema depois. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A base que nós temos na universidade é suficiente? Gente, é. Mas assim, depende muito do próprio profissional. Se ele se sente seguro, se ele se sente confortável, se ele continuar estudando, sim, por que não? Claro que não tudo, né? A gente não pode prescrever medicamento de controle especial, a gente sabe que isso eles nunca vão dar pra gente. Não adianta. Isso aí tá na mão deles. Mas, assim, um medicamento, um protetor gástrico, um acompanhamento lá no grupo de perdia, por que não se o enfermeiro faz? Nós temos muito mais conhecimento de medicamento que o enfermeiro, com todo respeito à profissão, não estou querendo criar polêmica. O enfermeiro é um profissional maravilhoso, excelente, mas ele tem a função dele. Mas vocês concordam comigo? Quem que sabe mais de medicamento, gente? De interação medicamentosa, de reação adversa, de meia-vida, de tudo aquilo que vocês estudaram. Então vocês têm muito conhecimento. A gente precisa se apropriar desse conhecimento. Mas eu não me sinto tão seguro. Faz uma pós-graduação em prescrição, faz uma pós-graduação em clínica, né? Continua estudando. Então, eu acho assim que é útil, nesses casos, como eu contei essas histórias para vocês. Essas foram, assim, de grande valia. Você acha que saindo da faculdade mesmo, tá ok você prescrever? Então, assim, na minha cabeça, eu acho que a gente consegue sim, só que, para mim, a gente precisaria de uma pós só para. Porque você falou que nosso PPC é uma coisa mais pesquisador, coisa assim, eu concordo. Então, eu acho que a gente precisaria de uma pós para ir para essa parte mais clínica. Você acha que saindo da graduação já dá ou precisaria realmente da pós? Olha, saindo da graduação, do jeito que eu saí, eu não me sentiria seguro também, não. Concordo com você. Nesse cenário que a gente conhece, eu também não me sentiria. Mas aí você vai primeiro escolher sua área de atuação. Você quer atuar em qual área, por exemplo? Em fitoterápicos, você vai se aprofundar um pouco e logo em seguida, sim, por que não, né? Fitoterápicos, eu quero trabalhar com homeopáticos, eu quero trabalhar com suplementação, farmácia na atividade física. Pô, tá no hype agora. Ou então eu quero trabalhar no SUS. E aí, dentro de um programa específico, por exemplo, o hiperdia. Eu vou trabalhar com controle glicêmico. Então, por que não, né? Claro, em parceria sempre com o médico. Em alguns casos mais específicos. Eu sou um prescritor de PrEP. Eu adoro trabalhar com PrEP. Em alguns casos específicos, eu suspendo o medicamento, né? A gente ouve tanto medicação, não é medicação. Suspende o medicamento, né? E você pede auxílio da equipe multi, inclusive do médico. Esse paciente aqui está completamente descompensado, não tem condição. Vamos avaliar, então. Sempre avalio a função renal deles, solicito a creatinina, graças a Deus. Outro avanço, a gente pode solicitar o exame. Então, por que não? Para o paciente que você vê lá no balcão da sua drogaria,
de segunda a segunda, utilizando paracetamol. Gente, solicita uma creatinina desse paciente. Pelo amor de Deus, vamos ver como é que tá a função renal desse camarada. Deve estar comprometida. Como é que tá a taxa de filtração glomerular desse paciente? Como é que tá as transaminases? A função hepática? Então, isso são os starts que a gente precisa de ter enquanto farmacêutico. Quando a gente adquire esses starts, a gente se sente mais seguro para poder prescrever e completamente mais empoderado. A gente consegue alcançar mais firmeza e mais respeito também entre os colegas e até entre os médicos. Porque os médicos novos, eles têm uma comunicação melhor. Mas eu lido com alguns médicos muito antigos, que às vezes a gente sai para jantar, pelo amor de Deus. A visão deles é muito fechada. Eles acham que a gente está ali só para entregar caixinha. E eu tenho pânico, horror a essa ideia de que o farmacêutico está ali para entregar caixinha. Para entregar caixinha, a gente tem auxiliar, balconista, agente de farmácia. Não está ali para isso. Claro que a gente vai dar um suporte no atendimento. Mas o nosso conhecimento, ele precisa de ser aplicado na clínica. Senão, não precisa de gastar. Com um farmacêutico é um profissional muito caro para a gente manter. Teve alguma história da faculdade, na época da sua graduação, que te marcou positivamente? Você lembra até hoje? Ah, gente, eu gostei muito do Secfar, não sei se tem ainda. A Tem. gente fazia o Secfar. Ai, que delícia! Era muito bom. A gente recebia profissionais de outras áreas. E olha, eu falo para vocês, levem para esses eventos profissionais de diversas áreas, sabe? Mas leva um clínico, leva um farmacêutico da drogaria também, para ele poder falar. Na época, a gente não tinha muito acesso, mas era um ambiente muito legal, era uma troca, era uma interação entre os períodos diferentes, tinha os rock, meu Deus do céu, eu lembro disso. Não fui muito, tá, gente? Eu fui bem tranquilo, mas tinha o chácara, ainda tem chácara? Tem. Chácara dia de quinta-feira, tinha alguma coisa sertaneja lá na quinta-feira. Aí na sexta-feira alegre esvaziava, porque ia todo mundo embora. Cachoeiro, Guaçuí, todo mundo embora. Aí sábado e domingo era mais tranquilo, alegre. Mas quinta era o ápice. Dona Jesus, tinha um bar chamado Dona Jesus. Não, eu não ia muito não, gente, eu era tranquilo. Mas bar do Manel, tinha coxinha do Manel, muito boa. Então eu lembro de muitas coisas boas aí. Mas era uma experiência muito bacana. Tive muitos amigos, a inclusive, que está aqui, é minha vizinha agora, inclusive, está passando por um probleminha de saúde, mas se Deus quiser ela vai se recuperar em breve. Então a gente faz muitas amizades, que a gente leva de alegre para a vida. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou no período, quando você estava estudando? Olha, o excesso de carga de matéria para estudar era uma dificuldade, tá? E assim, eu peguei uma época muito complicada, porque o curso estava se estruturando. Então, tinha a briga para conseguir livro na biblioteca. Não era tão comum celular, eu me senti um velho agora. Mas a gente não tinha PDF no celular, livro no celular, a gente não tinha nada disso. Foi bem difícil, tá? Foi bem difícil. Era uma busca por biblioteca, não tinha mesa, não tinha lugar para sentar em semana de prova. Então foi uma dificuldade também. E o excesso de carga de matéria. Eu lembro que no meu primeiro período tinham 9 matérias, gente. Como que você faz 9 provas? 9 não, né? 9 vezes 3. Porque cada professor dá 3 provas. Então, é puxado, gente. Foi uma grande dificuldade, sim. E eu morava em Jerônimo, então era mais uma dificuldade. Porque assim, eu tinha que vir mais cedo para estudar com os meninos, então às vezes eu ficava de fora de alguma coisa. Você acha que morar em Jerônimo te prejudicou de alguma forma? Eu acho que sim. E até certo ponto, sim. Talvez não morar em Jerônimo, mas claro que é melhor, é mais fácil, logisticamente falando, você tá na cidade, você ter facilidade de locomoção. Mas são muito, muito próximas as cidades. Mas o que me dificultou um pouco mais, eu acho que foi ter trabalhado. Talvez eu tenha me arrependido de lá no meio da faculdade para frente, eu assumi um cargo público, né? E trabalhei, então isso me prejudicou um pouco. Com certeza. Teve alguma matéria que te marcou positivamente e também negativamente?
Química analítica, negativamente. Meu Deus. Todo mundo reprovou, exceto a Angélica. Angélica, gênio, meu Deus. Angélica era um gênio, gente. Angélica era um gênio. E tinham mais duas meninas, Betânia e Patrícia, que passaram. O resto, todo mundo de final. A sala inteira de final. E o da química, ele que dava química analítica, ele colocou uma musiquinha assim no dia da final. Tocar no celular dele, tá? Olha, gente, que desumano. Falaram que ele era bem polêmico, né? Fazer umas coisas engraçadas. Ele era, ai, Jesus. Eu não sou não, meu Deus. Tô brincando. Contaram uma história dele apagando o quadro com Crocs. Isso eu não conheço, isso eu não cheguei a ver, não. Mas uma história dele era na final, a sala inteira de final, gente, a sala inteira de final. Todo mundo, lá no Maracanã. O Maracanã era uma sala gigante. Não sei se ainda existe. Mas ela era muito grande. Ela é grande ainda? Acho que diminuiu, né? Do mesmo jeito. Ah, é? Então, todo mundo lá, espaçado, sentado, e ele botou, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Ele botou essa música durante a final. A gente não fazia prova rindo, alguns chorando. E aí foi uma matéria bem negativa, assim, gente. Ui. E a minha experiência positiva, tive várias, né? Mas uma grande, que eu já até compartilhei hoje, foi o curso de verão que eu fiz. Foi uma oportunidade maravilhosa que o Herbert deu pra gente, de sacudir a poeira e tocar a vida, porque foi bem frustrante já de cara tomar um pau, né? E química é difícil, gente. Química é uma matéria complexa, demanda muito. E a gente chega às vezes sem base. A gente acha que sabe alguma coisa, você entra lá na faculdade no primeiro dia e fala, cara, não sei nada de química, meu Deus, eu não sei nada. Mas dá tempo, a gente consegue aprender, né? E tocar a vida. Durante a graduação, você fez alguma iniciação científica, alguma coisa? Eu trabalhei de voluntário num projeto de nutrição experimental, lá no OVET. Então tinha uns ratinhos que eu tinha que ir lá ajudar. Né? Eu ainda não tinha uma maturidade científica, eu ainda não tinha, não sabia o que eu ia fazer, mas precisava de horas. Então, assim, surgiu a oportunidade, eu abracei durante o mestrado de uma amiga. Ela falou, mano, vou te incluir. Conversamos com a orientadora dela, ela me absorveu. Então, eu era assim, eu não recebi uma bolsa, mas eu participava mais da parte de operacionalizar. De ir lá no OVET, cuidar dos ratinhos, alimentar eles, porque estava sendo ali feito alguns testes. Foi até por isso que eu quis trabalhar isso pesou um pouco lá na hora de escolher o mestrado, porque tem a nutrição experimental também lá de alimentos, no programa de alimentos. E aí foi esse meu contato com o IC na época. Não foi muito porque eu também trabalhava. Então isso me limitou demais. Me limitou bastante. Hoje talvez eu faria de tudo para não ter que trabalhar. Talvez um estágio, né? Ou então uma bolsa de IC, para não ter que trabalhar. Esse trabalho seu contou horas também de estágio ou não? Não, gente. Infelizmente, não. Não contou. Na época, eu nem lembro por quê, mas não contou. Porque Tive que agora fazer os aqui tem estágios. um em Alegre que conta como horas e a pessoa também recebe. Ah, que ótimo. Hoje, aqui também na instituição que eu trabalho, o estágio 7 e 8, eles também podem ser feitos no seu ambiente de trabalho. Então, como eu tenho alguns alunos que são balconistas de farmácia, eles também utilizam essas horas, são estágios maiores. Mas alguns estágios não podem ainda. E lá em Alegre, eu não lembro por quê, mas eu acho que não podia. Valeu a experiência, foi importante para o meu, até para me manter, né? O jovem, ele tem as demandas, né, financeiras, claro, vocês sabem disso, né? A gente tem as nossas questões próprias, pessoais. Mas foi isso, gente. Então foi um desafio, sim. Como que você se sente com seu irmão seguindo os mesmos passos que você? Eu não imaginava, gente. Eu fiquei maravilhado. Fiquei muito feliz. Do nada, esse moleque me aparece querendo fazer farmácia. E eu nem tava aí mais. Falei, gente, que bom, né? Que bom. Ele começou na Multifix, inclusive, lá em Cachoeiro. E aí depois ele saiu e falou, não, vou fazer farmácia na UFES em Alegre. Eu falei, ai, sério? Fica na Multifix mesmo? A UFES demora muito pra formar. Cheguei a falar isso, tá? Ó, você vai se arrepender, hein? Mas ele gostou. Ele tá gostando bastante. Se realizou, sempre troca ideia comigo. A gente troca alguns memes já relacionados à área, né? Que bom, não esperava isso. Fiquei bem feliz.
Quando a gente foi fazer a apresentação da turma dele, a Besté chegou a perguntar para ele: Ah, você que é o irmão do Germano? Ele sou. Como é que ele sabia? Nem lembro, nem sei. Vocês se parecem muito. Ah, meu Deus, que bom, né? E também pelo sobrenome, né? Mas eu não sou tão. Ele é um pouco mais fechado, ele é um pouco mais introspectivo. Eu sou mais introvertido, já tenho mais aberto a fala. Mas eu achei que ele já deu uma melhoradinha nisso. Porque ele entrou junto com a minha irmã. Inclusive, eles ficaram amarrados no trote juntos. Aí ele ficava quietinho. Aí agora eu vi que ele já tá falando melhor e tal. E já tá interagindo melhor, né? Ai, Já. que bom, fico feliz. Tem alguma coisa que você mudaria durante que você não deixou de fazer durante o período da graduação? Ai, sim. Olha, eu teria levado um pouco mais a sério no início a questão da pesquisa. Eu teria me inserido mais cedo, me preocupado com isso mais cedo, né? Então eu teria procurado um professor, sentado com ele, conversado, manifestado interesse em participar de um IC, até para eu não precisar de trabalhar. Então isso eu teria feito diferente. Teria levado mais a sério. Como eu falei para vocês, em alguns momentos bate aquele desânimo, aquela vontade de desistir. Então eu teria corrigido isso para eu que hoje eu sinto falta disso, né? De ter tido essa experiência. Teria ido mais vezes no chácara também, eu sinto falta, porque é um ambiente muito gostoso. Teria me relacionado melhor com os meus colegas, eu acho que eu teria vivido mais a faculdade. Então, isso é um tempo que eu sei que não volta mais. E você está satisfeito como você está atualmente? Olha, gente, a gente nunca está satisfeito 100%, né? Em algumas questões, a profissão farmacêutica, ela ainda está aquém do que a gente merece, principalmente financeiro. A gente sabe que o piso não é um piso tão bom ainda, né? Então, essa valorização profissional ainda não é o que a gente precisa. Eu acho que precisa, sim, de ser mexido nisso, de algo que precisa ser feito. Algo precisa ser feito em nosso favor, para poder melhorar. Em relação à minha atuação profissional, eu gosto, como eu falei para vocês, compartilhei um pouquinho do que eu faço hoje. Sim, eu gosto muito, mas existe essa insatisfação pela valorização. Falando do financeiro mesmo, gente. Financeiro mesmo. Porque hoje uma pessoa aguentar um balcão 44 horas para ganhar por volta de 5 mil reais, nem sei se chega a ser isso, não sei quanto tá o piso, mas acho que tá isso. Eu acho ainda bem complicado. Você deixaria algum recado para quem está no início e outro para quem está no final? Olha, para quem tá no início, gente, aproveita que é um tempo maravilhoso que não volta. Então, vivam intensamente. Façam conexões, façam networkings, levem essas amizades para a vida, que são amizades muito preciosas. Observem quem está com vocês nos perrengues, sentem para estudar junto, vivam intensamente, mergulhem, que é uma delícia e não vai voltar. Né? Preservem isso, né? Tentem nutrir isso, levem muito a sério e, como eu disse, em algum momento, precisei de recalcular a rota, tá tudo bem, você pode ressignificar a sua vida, toca, mesmo depois de formado. Vi que não é essa área que eu quero, beleza, tem diversas áreas, né? Tem tantas coisas, assim, disponíveis para a gente poder aproveitar, então esse fica meu recado para quem está começando. Para quem está finalizando, gente, façam pós-graduação, estudem muito, principalmente legislação, porque vocês saem de uma forma que eu sei que eu saí assim. Vocês não saem preparados. Vocês não saem com plena aptidão. Uau, agora eu sou o profissional. Uau. Não. Vocês saem quase que como entraram. A gente sai assim, sem muita preparação, principalmente para um balcão. Você chega lá, tem gente querendo te devorar, querendo te perguntar, te bombardeando de coisa, e você fica louco. Calma, mantenha calma, vai dar tudo certo. Não tenha vergonha de falar, não, eu não sei sobre tal assunto, mas eu vou pesquisar. Você vai lá, pega um artigo científico, lê uma bula. Não tem problema, não tem nada demais em você abrir uma bula na frente do seu paciente para você tentar entender o questionamento dele. É até melhor, é segurança do paciente.
né? Não fiquem com vergonha, não fiquem intimidados. Vocês vão sair, vão pegar uma área nova. Desejo que vocês encontrem profissionais maravilhosos que vão compartilhar com vocês como aconteceu comigo. Compartilhar o conhecimento técnico, o conhecimento prático. E a gente está cheio de profissional muito bom por aí. O nosso estado tem muito profissional bom. E, independentemente da área, estudem muito, principalmente legislação. Certo. Mas alguma dúvida, Camila? Eu não tenho, não. Queria te agradecer mais uma vez, Germano, por ter aceitado o nosso convite. A gente foi enriquecedor essas histórias, essa troca de informações. Muito obrigada. Que isso, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e muito obrigada por ter feito esse reencontro conosco. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz. Valeu muito. Você quer deixar alguma rede social, alguma coisa? Seus projetos? @Germano Furtados, pode seguir quem tiver interesse. Eu posto alguma coisa, mas esse Instagram não é profissional. Eu ainda não tenho uma página profissional focado, né? Eu preciso de tempo para poder administrar, porque são 2 trabalhos, né? Eu falo que eu tenho uma jornada dupla. Então, estou lecionando, estou dando aula, daqui a pouco eu estou lá com o paciente, daqui a pouco eu volto para dar aula de novo. Então, assim, fico bem ocupado, bastante ocupado, mas posto alguma coisa, assim, sobre meus atendimentos lá, principalmente de PrEP, os meus pacientes que eu acompanho, compartilho alguma coisa dos alunos, mas não é nada tão focado no profissional, é mais pessoal mesmo. Mas estou à disposição, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar comigo, pode pegar meu telefone com meu irmão também, que está em Alegre, tá? Que se precisar de algum direcionamento, gostei de alguma fala sua, ou então não gostei de alguma fala sua, mas estou à disposição, meu contato está aí, tá? Podem ficar à vontade. Muito obrigada. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Reencontros. Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais, @Reencontros Podcast, para mais histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo reencontro!